O governo Lula simplesmente admitiu nas entrelinhas de uma entrevista que foi ao ar neste domingo que é completamente submisso ao ditador Nicolás Maduro e que a defesa da democracia não passa de uma narrativa mentirosa criada para legitimar a sua perseguição implacável a adversários dentro do Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar todos os detalhes dessa história para você, mas antes eu preciso mostrar uma declaração feita por Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. No último sábado, os ministros Luiz Roberto Barroso e Dias Toffoli palestraram em um evento promovido pelo grupo Esfera Brasil em Roma, na Itália. Esse evento, por sinal, tinha patrocínio da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista, a JBS, sendo que Barroso e Toffoli julgam ações da mesma JBS no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei se você está lembrado, mas em dezembro de 2023, Dias Toffoli decidiu monocraticamente suspender a multa de 10 bilhões de reais do acordo de leniência da JIF, que é a holding dos irmãos Batista e que controla a JBS. Mas não é nem sobre isso que eu quero falar aqui. O que eu quero mostrar é uma história contada por Luiz Roberto Barroso para dizer, em sua conclusão, que a violação da vida à norma. Eu gosto sempre de contar um episódio. A minha filha se casou no ano passado, em 2 de setembro do ano passado. A presidente do Supremo era a ministra Rosa Weber. A ministra Rosa Weber é uma pessoa muito reservada, mas gentilmente veio ao casamento. Quando ela estava saindo, eu fui até ela e perguntei: Rosa, foi tudo bem? Foi bem tratada? Ela disse: foi tudo ótimo, só não consegui comer um docinho. Eu disse: o que aconteceu? Eu disse: não, a atendente me disse que ainda não estava na hora. Peguei a ministra Rosa pelo braço, levei até a mesa de doces, virei para a atendente e disse: essa aqui é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela gostaria de um docinho. E a moça disse: ainda não está na hora. E eu, polidamente, disse: eu sou o pai da noiva. Ela respondeu: não muda nada. Essa moça recebeu essa instrução, estava interpretando, ela provavelmente nunca leu Kelsey, mas era uma positivista normativista, que achava que a norma nunca pode ser flexibilizada. Eu me lembrei de uma passagem que li na faculdade do Del Vecchio, que dizia: é a violação que dá vida à norma. De modo que meti a mão e catei os docinhos. Mas é só para dizer que, muitas vezes, a interpretação, essa senhora não estava errada, ela recebeu uma orientação. Portanto, interpretar é sempre estar sujeito a algum grau de divergência. Essa história contada por Barroso deixa claro duas coisas. Primeiro, que ele acha mesmo que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em especial a presidência da corte, coloca uma pessoa em um patamar superior aos demais. Tanto que ele apresentou Rosa Weber, a atendente, como presidente do Supremo, na convicção de que isso seria um motivo para que ela não precisasse respeitar as regras como os demais precisam. Agora, o segundo ponto e o mais importante deles. Se o ministro se baseou na afirmação de que a violação é o que dá sentido à norma para desrespeitar uma regra que havia sido imposta no evento em que ele estava, por que nós, cidadãos brasileiros, não faríamos o mesmo então em relação às decisões do próprio Supremo? Barroso interpretou aquela restrição como equivocada naquela circunstância e tomou a decisão de descumpri-la. Pois bem, recentemente o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a rede social X no Brasil e determinou a aplicação de uma multa de 50 mil reais para quem fizesse uso de VPN para continuar acessando a rede. Apesar de tomadas por Moraes, essas decisões tinham apoio da corte, já que o próprio Barroso afirmou que a conduta de Moraes representava o sentimento coletivo dos ministros. Só que essas imposições eram ilegais e completamente sem sentido. A justificativa para suspender o X foi de que a empresa estava sem um representante legal no Brasil, mas o próprio STF criou um perfil oficial no Blue Sky, que até hoje não tem representante legal no Brasil. A multa de 50 mil reais era aplicada a cidadãos comuns sem que esses tivessem cometido qualquer crime e sem que isso constasse previamente na legislação. Diante disso, não seria quase que uma obrigação do cidadão brasileiro violar a regra que lhe havia sido imposta, assim como Barroso fez com os doces? Ou será que ele e os demais ministros realmente acreditam que estão acima da lei e acima de todos nós, cidadãos brasileiros?
Bom, por falar em ministros, só que agora não mais do STF, Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do governo Lula, concedeu uma entrevista exclusiva à CNN que foi ao ar neste domingo. Um dos principais assuntos abordados na ocasião foi a situação na Venezuela, por conta da fraude escancarada de Nicolás Maduro e da posição vergonhosa do governo brasileiro até o momento, e as respostas dadas pelo ministro em nome do governo Lula mostraram que o cenário é ainda mais vergonhoso. Primeiro, Mauro Vieira já deixou claro que, mesmo com Maduro consolidando mais um golpe do seu regime ditatorial, o Brasil não vai romper sua relação diplomática com a Venezuela. Não creio que seja adequado, me adiantando, talvez seja uma pergunta que você me faça, um recrudescimento ou rompimento de relações diplomáticas com um vizinho grande da importância que é a Venezuela. O entrevistador mencionou um pouco mais à frente o fato de que o Centro Carter, uma das organizações que atuou como observadora internacional do pleito venezuelano, reconheceu a vitória de González. Para quem não está lembrado, eu mostrei há alguns dias em um vídeo aqui no canal que o Centro Carter entregou à OEA, a Organização dos Estados Americanos, as atas originais que provam o verdadeiro resultado da eleição. Foi reconhecido pelo Centro Carter, que estava no Acordo de Barbados, reconhecido ali como um ator para observar as eleições. O Centro Carter diz que as atas são verdadeiras e que Edmundo Gonçalves ganhou. Por que a gente não reconhece? Só que a resposta do ministro, como já era de se esperar, foi completamente evasiva. Porque, em primeiro lugar, o Brasil reconhece estados. Nós reconhecemos a Venezuela, estabelecemos relações diplomáticas há mais ou menos 180 anos atrás. E nós não nos manifestamos a cada eleição em cada país. As eleições são decisões e são escolhas internas, domésticas. Logo adiante, ele foi perguntado pela jornalista sobre o fato de Edmundo Gonçalves ter sido obrigado a se exilar na Espanha. E, em resumo, a resposta dele foi essa. Pois é, isso é que causa uma certa perplexidade. E nós temos que esperar ver o que vai acontecer agora. Temos que esperar para ver o que vai acontecer agora, disse o ministro em nome do governo Lula. Mas se você acha que está ruim até agora, calma, que fica ainda pior. Depende de uma concertação entre todas as partes. Preciso que todas as partes queiram e que possam atuar nesse sentido. Ou seja, para ele é preciso que Maduro concorde com tudo, desde admitir que perdeu a eleição e que fraudou o resultado, até desmontar completamente seu regime ditatorial para entregar o poder e permitir que a Venezuela volte a ser uma democracia. Bom, o entrevistador confrontou o ministro mostrando que essa postura passiva do governo brasileiro só torna as coisas ainda mais fáceis para Maduro. O tempo joga a favor de Maduro, porque já se passaram 2 meses, não há o menor sinal de definição, o mandato dele acabará, ele é o presidente de fato, tem um mandato que vai até janeiro, mas tudo mais constante, ele continuará no cargo em janeiro e tudo continuará igual, a oposição sendo cada vez mais reprimida. Então... Mas a resposta de Mauro Vieira foi surpreendente. Sim, ela foi ainda mais vergonhosa e ridícula do que qualquer um de nós poderia esperar. Mas estamos dentro desse prazo, não podemos nos apressar, nós temos que respeitar os tempos da diplomacia que são diferentes do tempo cronológico. Eu acho que temos que conversar e temos que buscar uma solução. O que mais se pode fazer? Por fim, a entrevistadora fez uma pergunta que colocou o ministro em xeque-mate. Ministro, se essa solução não vier, o senhor disse que 10 de janeiro e até 10 de janeiro tem tempo, que é a data da posse presidencial. Mas se essa solução não vier, o Brasil estará presente nessa cerimônia de posse? E o que o ministro fez? Adivinha? Isso é futurologia, eu não sei se vai haver, se não vai haver, como vai ser, não sei isso. Vamos esperar, os tempos diplomáticos têm seu caminho próprio. Não tem como ficar mais claro do que, com essas respostas, que o governo Lula é absolutamente submisso a Nicolás Maduro e conivente com a ditadura que se instaurou há muitos anos na Venezuela. Fica provado mais uma vez que a democracia relativa de Lula não passa de uma farsa criada para manipular os seus eleitores, enquanto ele apoia a esquerda a chegar ao poder, custe o que custar. Um grande abraço e até a próxima.